Pois é, quando uma pessoa pode livremente acessar uma base de dados e fazer uso deles de qualquer forma, como utilizá-lo, modificá-lo e até compartilhá-los, essas informações são chamadas de dados abertos. E quem vai falar mais sobre esse assunto é o pesquisador Tiago Ávila, que está aqui com a gente. Bom dia, Tiago. Muito obrigado pela sua presença. Na prática, o que são esses dados abertos e que importância ele tem para a sociedade, Tiago? Bom dia. Bom dia, alagoanos. Os dados abertos são aqueles dados que obedecem a 3 princípios. Eles têm que estar disponíveis na internet para amplo uso, eles têm que permitir que as pessoas possam utilizar esses dados e misturar com outros dados, ou seja, você construir informações a partir desses dados, e ainda não pode haver nenhum impedimento legal ao uso desses dados. Ou seja, tem que estar disponível na web, é permitido o reuso e não tem que ter impedimento legal para o uso desses dados. E tem alguma Bom dia, tem alguma Carol. diferença entre transparência das informações e esses dados abertos? Tem sim, é uma ótima pergunta. Vou dar um exemplo muito didático. Imagine você, cidadão, chega no órgão público e se depara com uma porta transparente. Você consegue visualizar o que está dentro, não é verdade? Você consegue visualizar, mas você não consegue interagir. Agora imagine a mesma porta transparente estando aberta. Você pode entrar, você pode interagir, você pode conhecer melhor do que se trata. Os dados abertos a gente pode entender como um avanço da transparência. É quando o usuário, seja um cidadão que interage com o governo, seja um usuário de uma empresa, ele pode interagir com aqueles dados e pode fazer uso dele para o seu melhor fim. Ou seja, é o avanço do direito de saber ao direito de entender como é que você trabalha com esses dados para a sua finalidade devida. E como é que está o Brasil nesse contexto internacional, hein? Boa pergunta, Gilvan. O Brasil está num avanço muito bom, apesar de que a nossa legislação é muito recente. Apenas em 2011, com a chamada Lei de Acesso à Informação, que nós passamos a ter um marco legal para dados abertos, mas o Brasil vai evoluindo muito. Hoje, o Portal Brasileiro de Dados Abertos, que é o dados.gov.br, ele tem cerca de 2.000 conjuntos de dados abertos disponíveis para a sociedade. E uma coisa que é importante destacar, que hoje o estado de Alagoas também está em destaque. Alagoas hoje é responsável por 10% da oferta de dados abertos no portal nacional, o que é algo muito bom para o nosso ecossistema local. Você falou que tem Alagoas. Quem é que está usando em Alagoas esses dados abertos? Os dados abertos hoje eles são bastante utilizados, principalmente pela comunidade acadêmica, sejam estudantes de economia, de administração, de tecnologia, de geografia, também pelo governo. O governo é um grande provedor e usuário de dados abertos, mas o importante também é que nós já temos empresas aqui em Alagoas que usam esses dados abertos, como a exemplo da empresa Boa Moradia. O Boa Moradia é um software que ele trabalha com recomendação de imóveis, ou seja, você pergunta quais são as preferências do seu imóvel. Se você quer morar perto de uma academia, perto de um hospital, se o local é seguro, se tem uma oferta de saúde. E como é que o software descobre isso? A partir dos dados abertos, ou seja, dados que não estavam disponíveis, que agora estão, que permite para que o interessado em procurar um bom imóvel possa obter o imóvel que ele precisa, beneficiado também pelos dados abertos. Você falou do governo, você citou agora o exemplo de uma empresa, Isso. mas o cidadão no dia a dia também tem usado esses dados abertos, né? O que é muito bom, o que é muito importante isso, né? Sem sombra de dúvida, Gilvan. O cidadão tem utilizado muitos dados abertos, principalmente no âmbito governamental, para acompanhar as ações do governo e até fazer denúncias de indícios de irregularidade. A gente fala tanto de transparência, isso é fundamental, né? Exatamente, Gilvan. E aí os dados abertos, como eles vão além da transparência, o cidadão pode pegar aqueles dados, pode tratar, rodar num software, reunir os amigos, entender o que está acontecendo. Teve até um caso recente de uma grande instituição, um clube esportivo do Brasil de São Paulo, que foi detectado a partir de uma cidadã que estava com indícios de irregularidade no uso de recurso público. Ou seja, isso é uma coisa que jamais seria possível se os dados não tivessem nesse formato aberto. Você falou de estudantes, que estão usando. E quais são os benefícios, tanto para a comunidade acadêmica e também para o serviço público, de usar esses dados abertos? Um grande benefício para a comunidade acadêmica, Carol, é que, assim, hoje o pesquisador, o estudante, não tem mais aquele custo de produzir o dado que ele precisa para fazer a sua pesquisa, o seu trabalho de conclusão de curso, a sua monografia. Ou seja, aqueles dados já estão disponíveis. Estão hoje numa oferta tão rica que o estudante, ele não só não tem o custo de produzir, mas ele consegue uma oferta de dados melhor, que ele pode, por exemplo, cruzar o dado de um mapa com o dado da educação, com o dado da saúde, ou seja, ele consegue produzir trabalhos muito melhores. Em relação ao governo, nem se fala, os benefícios são inúmeros. A gente mostrava agora há pouco na matéria, novos prefeitos estão entrando, se deparando aí com causa administrativa, com a falta de informação. Se essas prefeituras já cumprissem o que manda a lei no que tange a dados abertos, isso jamais aconteceria, porque esses dados estariam abertos, a sociedade já teria se apropriado e os novos gestores não iriam tomar
sustos que, infelizmente, estão tomando agora ao tomar posse. Eu não lembro de outra vez que a gente tenha falado sobre essa questão de dados aqui, esses dados abertos aqui no Bom Dia. Quer dizer, é uma coisa nova. Muito nova. Mas nesse caso, existe uma cultura, ou essa cultura está se formando, essa questão dos dados abertos? Você está citando vários exemplos aí, mas que são alheios a grande parte da população. Exato. Ainda não tem essa cultura, é preciso se divulgar mais, é preciso se falar mais, é isso? É verdade, Gilvan. Na Europa e nos Estados Unidos, essa cultura já é muito forte. Pra você ter uma ideia, hoje, eu tive um estudo recente da consultoria Capgemini, que dos 32 países da pesquisa, cerca de 80% já estão em níveis intermediários para avançado de dados abertos. No Brasil, como eu falei, isso é novo. A Lei de Acesso à Informação ela fez 5 anos agora. As instituições ainda estão disponibilizando dados abertos. E aí, nessa questão da cultura, você tem uma oferta de dados abertos para que depois as pessoas tenham conhecimento, para que depois elas possam utilizarem. Entretanto, apesar de ser novo, a gente fica muito feliz por saber que nós já temos empresas, inclusive alagoanas, que estão utilizando esses dados abertos. Um outro exemplo, uma empresa que já tem um serviço que é muito bom. Hoje existe a aplicação chamada Diário Alagoas. É um aplicativo de celular que hoje ele consome os dados abertos do Diário Oficial e hoje o cidadão não precisa mais estar procurando a informação que ele quer nas várias páginas do Diário Oficial. Por exemplo, eu posso colocar o meu CPF e toda vez que sair uma informação a meu respeito, eu já recebo um aviso no celular. Ou seja, veja que praticidade, que modernidade, tudo isso através dos dados abertos. E existem leis ou legislação para quem quer usar esses dados abertos? Sem sombra de dúvida, Carol. Hoje o nosso principal marco legal é a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei Federal 12.527. Essa lei foi regulamentada aqui no âmbito do Poder Executivo pelo Decreto 26.830 de 2013. O governo federal está avançando muito com a publicação do Decreto Federal 8.777, que determinou que todos os órgãos federais publiquem os seus planos de dados abertos, ou seja, a sociedade começa a ter conhecimento quais dados abertos serão publicados nos próximos anos. É importante destacar que hoje nós já temos 15 órgãos do governo federal, exemplo do Ministério da Fazenda, Banco Central, IBGE, Ministério da Educação, que já sinalizaram a sua oferta de dados abertos. Além disso, existe o projeto de lei 7840/2014 na Câmara dos Deputados, que vai instituir a Lei dos Dados Abertos, ou seja, os dados abertos vai ter uma lei específica para ele que vai contemplar Poder Executivo, Legislativo, Judiciário em nível federal, estadual e municipal. Em resumo, é uma tendência irreversível, certo? E a sociedade só ganha com isso. Afinal de contas, dados abertos melhora a transparência do governo, facilita as pesquisas acadêmicas e ainda é um impulsionador para a geração de novos negócios. E, como eu falei, Alagoas é um dos estados de destaque em nível nacional. Nós queremos agradecer, Tiago, a sua presença aqui no Bom Dia, os esclarecimentos. Quero agradecer a você, Gilvan, Carol, desejar um feliz ano novo, com muita tecnologia para os alagoanos. Ok, então. Bom dia. Obrigada, feliz ano novo também.